Pessoal, bem-vindos a mais um vídeo no meu canal. Hoje, nesse vídeo, eu vou mostrar pra você tudo sobre essa jaquetinha TED. É uma jaquetinha com zíper mais curtinha, no material TED, muito quentinha, estilosa, tá super em alta. Uma opção pra você aí que não gosta daqueles casacos TED caidão, grandão, largão, com ombro grande, com bolso mais jogadão, que gosta de uma coisa mais certinha e arrumadinha no corpo. Essa jaquetinha é uma ótima opção e é muito quentinha esse material para os nossos dias frios aí. Fica ótimo, né? Então, eu vou mostrar para vocês as dicas e macetezinhos que vocês vão estar usando aqui na gola, na costura, pra tá ficando assim, bem alinhadinha, com um caimento bem legal no corpo. Então, quem quiser aprender aí, eu vou passar desde o molde e todas as técnicas do processo todinho até a finalização dessa peça, certo? Então, você que quer aprender, já se inscreve no canal, dá um like, ativa o sininho para não perder os vídeos, que eu posto vídeo aqui para vocês toda semana. E vamos lá produzir essa jaquetinha maravilhosa. Bom, pessoal, aqui tá o meu molde em cima de um pedaço de TED. Vou usar 1,18 m, bem certinho aqui. Mas vou cortar aqui com 1,20 m. Podemos comprar 1,20 m para tá fazendo, que dá com folga. Eu distribuí o meu molde aqui com uma folguinha para tá podendo riscar e cortar bem legal, devido esse tecido ser bem delicado e ele dá uma desfiadinha, então a gente já corta com uma margenzinha um pouco maior. Agora eu vou tirar a fitinha aqui, então a gente precisa de 1,20 m por 1,50 m. Ele tem 1,50 m de largura o TED, beleza? 1,20 m vocês conseguem fazer essa jaquetinha. Bom, pessoal, tá talhadinho. Eu vou mostrar aqui pra vocês, pecinha por pecinha, pra vocês entenderem bem. Frente, duas, com o sentido do pelinho pra baixo. Punho, que a gente vai fechar aqui. São dois. Duas palhinhas da frente. Que a gente vai colocar aqui. No punho. Aqui a nossa gola, que a gente usou a dobra, né? Ela é assim. A gente vai usar ela assim, dobrada. Gola. A nossa barra do cos, que vai o elástico largo no meio. A palhinha lá das costas, que foi talhadinha dobrada. Aqui a nossa costa, que foi talhadinha dobrada também. Aqui, aquelas medidas que eu passei lá pra vocês é dobradinha. Costa. E a nossa palhinha pra fazer aquele acabamentinho bem bonitinho lá do avesso. E nossas duas manguinhas. Estando tudo talhadinho, separadinho, eu vou mostrar para vocês o processo na interlock de limpeza, fechar o punho, pregar manguinha, preparar essa nossa peça para tá fazendo o restante do processo dessa jaqueta na reta, ok? Vai ser só interlock e reta. Se você não tiver interlock, você pode fazer a limpeza na over e fechar a peça na over e depois tá passando uma costurinha de reta com um ponto bem flexível, reguladinho na reta, que substitui a costura da interlock, ok? Mas se tiver uma interlock ou ponto conjugado, já faz tudo ali e não precisa estar passando a reta por cima, certo? Então, salvado aí o molde e a talhaçãozinha, vamos lá para interlock. Primeiro de tudo, fio na máquina, vamos regular a nossa máquina com o retalhinho. Eu vou primeiro passar aqui no sentido que mais estica o nosso TED. O que essa costura de limpeza vai ter que fazer? Ela vai ter que dar uma firmadinha para parar de esticar aqui, para não correr o nosso fio. Porque se a gente puxar ele aqui antes de passar a costurinha, o nosso fio vai correr e vai estragar o nosso TED. Então, ó, deixou mais firme. Claro que se eu puxar muito forte assim vai estourar, mas eu não vou esgaçar o tecido dessa forma. Então, a gente vai passar uma limpezinha aqui, dando uma esticadinha, ó. Eu tô dando uma seguradinha aqui, ó, pra ficar um pouquinho mais flexível, não esgaçar, ó, só que ficar um pouquinho mais flexível a nossa costurinha de limpeza aqui. E no sentido que o TED
não estica, a gente vai passar uma costura segurando ele firme para ficar bem lisinho assim, não ficar franzido. Porque se eu simplesmente vir aqui e tocar assim, vou mostrar para vocês o que vai acontecer. Olha só como ele fica franzido, vendo? Isso aqui não vai prestar, tá? Não é para ficar franzido. O que tem que acontecer? A gente vai segurar aqui um pouquinho, deixar a máquina puxar da nossa mão pra ficar uma costura assim, ó, lisinha. Olha essa daqui franzida e olha essa daqui lisinha. Se ela ficar assim franzida, a lateral da nossa jaquetinha vai ficar toda repuxada. Ela tem que ficar assim lisinha pra ficar bem bonitinha no corpo depois, ok? Então vamos lá fechar o nosso punho. Garantindo que tá pegando lá os dois. Pegou os dois, tá bem esticadinha a costura. Nós já vamos virar, sem bagunçar muito esse punho, gente, pra não esfarelar demais. Olha só como ele vai se desmanchando. Por isso que tem que fazer limpezinha pra fazer os outros processos lá na reta. Aqui o TED tá, certo, nesse sentido e arrepiando nesse sentido aqui. Então, a gente vai colocar ele assim na peça. Já vou deixar ele aqui do ladinho certo. E nós já vamos pregar e deixar nossa manga prontinha. Vocês viram que eu tô dando uma seguradinha ali na hora de costurar? Pra costura ficar bem esticadinha? Eu vou mostrar melhor pra vocês aqui na hora que eu pregar, fechar a manguinha. Ó, aqui tá a minha costura. Ó, o TED tá do sentido certo assim. Ele arrepia pra cima, ó. Então, como o nosso punho vai ficar assim, eu quero que ele fique lisinho pra cá. Então, tá certinho, já vou deixar ele reservadinho. E vamos fechar a nossa manga. Mesma coisa, gente. Confere se tá comendo aqui dos dois ladinhos e dá uma seguradinha. Ó, eu vou dar uma... Não vou puxar. Vou dar uma seguradinha e deixar a máquina puxar da minha mão o tecido. Por que fazer isso? Porque vai ficar bem lisinha, bonitinha a costura dessa minha manga, ó. Lisinha e bonitinha. Aí eu vou vir aqui, o meu punho já tá no sentido certo, eu já vou encaixar ele aqui e vou lá bem devagarinho, pregando ele com cuidado para pegar os 3 tecidinhos. Vou ajeitando aqui com o meu dedinho. Arruma os 3 tecidinhos e vai. Bem maleável. Punho preso. Eu vou virar a manga, mas vou virar com cuidado para não esfarelar muito essa parte aqui que a gente não tem a limpeza, porque a gente já vai pregar ela na peça depois que a gente fechar o ombro lateral. Então, a gente vira aqui com cuidado e só dá um conferes aqui, ó. O TED tá descendo, ele desce a manga e desce o punho, ok. Manguinha pronta. Vamos fazer 2 mangas prontas. Agora, a gente vai fazer a limpeza da palhinha da costa. A gente vai limpar o ombrinho. A parte de baixo. Dando aquela seguradinha aqui pra ficar bem maleável a costura. Ó, feito a limpezinha. Vamos limpar aqui onde vai o degote também, pra parar de desmanchar. Senão não para de desmanchar, gente. Certo? Aqui. Nossa limpezinha pronta. Reservamos. Vamos fazer a limpeza da palhinha da frente. Agora aqui, eu vou fazer aqui por cima
Não, porque aqui o pelinho tá ao contrário. Eu vou virar e vou fazer aqui por cima do avesso. Sempre com o pelinho no sentido para baixo a gente vai costurar. Ah, mas até na limpeza precisa? Precisa, para ele ficar assim, ó, bonitinha a costura, senão vai ficar todo arrepiado também. Nosso recorte tem que ficar assim, ó, bonitinho, nada franzido, maleável, bem bonitinho pra gente tá fazendo o nosso acabamento lá na reta. Mesma coisa aqui. Ah, eu não posso vir aqui lá de baixo, então eu vou fazer aqui pelo avesso. Esse lado o pelinho tá pra baixo, então eu posso fazer por cima, tá? Deixando a máquina dar uma puxadinha pra dar uma... ficar um pouquinho maleável aqui, ó, pra depois a gente tá embutindo a gola, tá? Ó, sem franzido, bem bonitinho. Mesma coisa na nossa gola, vamos fazer limpezinha nela toda. Na verdade, não é uma limpeza, né? É um reforço. A gente precisa fazer isso aqui pra gente tá conseguindo trabalhar com o TED e ele não se desmanchar. Por isso mesmo a gente vai fazer toda essa limpeza, esse reforcinho aqui, pra depois tá fechando todo o restante da nossa jaquetinha só na reta. Aí vocês vão ver como o processo da reta fica 1000 vezes mais fácil. E vocês fecham essa jaquetinha de olhos fechados. E vai ficar um acabamento perfeito, todo alinhadinho nas medidas. E aqui o nosso corpo, costa e frente, a gente já vai fechar os ombrinhos. Daí fechar a lateral, pregar manga. E eu vou prender também aqui para vocês verem o cos, a nossa barra. Pra ver como que eu vou fazer ali o processo pra depois a gente tá finalizando lá na reta. Fechei, já confere se pegou certinho os dois ladinhos. Como é bem peludinho aqui, às vezes a gente olha e acha que pegou e não pegou. Então a gente sempre dá um confere. Já vamos fazer a limpezinha aqui, já. No nosso degote. Na nossa frente. Vamos aqui para nossa outra frente. Bem lisinho, ó. Vamos fechar nossa lateral. Estão vendo como ele se desmancha, gente? Por isso que a gente deixa aquela margenzinha lá na hora de talhar, pra não tá desmanchando demais e ele tá fugindo muito da numeração que você quer fazer. Lateral bem esticadinha também. Na verdade, todas as costuras desse TED você tem que olhar e fazer com que elas fiquem bem lisinhas, pra não tá um acabamento feio depois. Eu vi alguns casacos TED, gente, com a lateral toda repuxada, o ombro repuxado, a manga assim, ó, que não dá nem coragem de colocar no corpo. Bem estranha a costura. É só falta de cuidado aqui na hora de fechar a lateral e na hora de estar segurando o tecidinho aqui para fazer o acabamento. Agora, estando fechado
ombrinho, lateral, a gente vai colocar a nossa barra. Mas antes de colocar, a gente tem que conferir o sentido do TED, porque como a gente vai usar esse cos dobradinho, vai ter um lado que vai ficar arrepiado e o outro que vai ficar lisinho, ó. Esse é o lado que arrepia e esse é o lado que tá lisinho. Então, esse lado aqui, que desce, eu vou colocar na minha peça. Por quê? Porque a peça tá descendo, então o cos tem que continuar descendo, ok? Espero que vocês tenham conseguido me entender. Mas também qualquer dúvida vocês podem me chamarem nos comentários, perguntar, que eu esclareço para vocês daí. Aqui não dá para fazer pique, como eu já expliquei. Vamos colocar lá e vamos distribuindo. Ó, segurei lá na ponta e vim distribuindo a nossa barra aqui. Ai, Marília, mas por que tu não prega a barra já dobrada e depois coloca o elástico dentro? Não, fica muito enviesada. Assim foi a melhor forma que eu encontrei de estar fazendo, pregando aqui. E a jaqueta ficar bem alinhadinha, não ficar torcido a parte de baixo. E vocês vão ver que na reta é um processo bem fácil para estar fazendo lá. Não tem necessidade de estar prendendo os dois lados do cos aqui já. A gente prende um lado... Estamos prendendo um lado e vamos fazer a limpeza do outro. Vocês estão vendo aqui que eu continuo deixando a máquina puxar o tecido da minha mão. Pra quê? Pra minha costura ficar maleável e não estourar quando esticar. Porque se eu esticar o TED, nossa, ele estica muito. Não vou esticar ele aqui agora pra vocês verem, senão vai se desmanchar tudo. Não só o TED, qualquer tecido de pelinho que seja essa fibrinha aqui, segurando os pelinhos, vai ser assim delicado para vocês estarem fazendo. Seja fazendo uma jaquetinha, ou um colete, ou um casaquinho infantil, ou até um forro, né? Que tem bastante casacos com esses forros peludinhos e assim. Pra tudo você vai precisar estar fazendo assim, ó, uma costura maleável, bem cuidadosa, pra não tá dando problema depois. Então, meu cos tá todo preso aqui, com essa costura maleável. Eu vou agora fazer uma limpeza na parte de baixo. Vou continuar a limpezinha aqui da frente, eu vou descer pelo cos, pra ele ficar limpinho aqui também, a pontinha do cos. E vou agora fazer uma limpeza aqui, deixando a máquina puxar também, pra ficar maleável, porque depois nós vamos unir essas duas partes aqui na reta para tá fechando o nosso cos. E por isso que eu vou colocar o elástico largo aqui dentro, pro cos dar uma fechadinha embaixo e ficar aquele caimento lá, senão ele fica assim desembeiçado, sabe? Aberto. Eu não gosto de jaquetinha com a parte de baixo aberta, acho ela mais bonita, mais certinha assim no corpo. Por isso que ficou aquele acabamento legal ali da minha jaquetinha. Ó, tô deixando a máquina puxar. Vou continuar minha limpeza ali da frente, vou descer ela até aqui no cos. Aqui, meu cos tá preso, limpezinha feita, depois nós vamos fechar ele aqui lá na reta. Depois que a gente colocar vamos colocar o elástico aqui dentro, certo? Mas daí essa parte lá da reta eu já vou mostrar pra vocês. Aqui a gente já pode pregar nossa manga, que tá prontinha. Ó, não mexi muito nessa parte aqui que tá sem limpeza, mas o nosso punho aqui já tá pronto. E olha, gente, a costura, ó, eu posso esticar bem e ela não estoura. Assim que vocês têm que regular o ponto de vocês pra quando vocês forem costurar esse tipo de material aqui, tá? Seja na interlock, seja na ponto conjugado ou seja na over. Aqui. Vamos colocar bem certinho, costura com costura. E vamos pegar nossa manguinha com cuidado, pra não enroscar em lugar nenhum, pra ficar aquela coisa bem bonita, com carinho, ó. Dá certinho. Não podemos
se apavorar na hora de fazer essas coisas delicadas. Vai garantindo que tá pegando dos dois. Ó. Ajeita bem a manguinha, vai segurando aqui e vai soltando conforme a máquina vai puxando da tua mão aqui, ó. Ó. Ela tá puxando, eu tô soltando. Ela tá puxando, eu tô soltando. Ó. E passa aqui, encontra, quando você encontra a costura, você não sai já, você leva mais um pouquinho além para garantir que fique um encontro bem firmezinho e bem presinho aqui embaixo do braço. Tem que ficar assim, bem presinho, uma costura malhável, porque como é um casaquinho, a pessoa vai colocar por cima de outra peça muitas vezes. E às vezes na hora de colocar e tirar, dá uma enroscadinha. E se o ponto estiver muito sensível, vai arrebentar. Se você tomar esses cuidados aqui na hora de fazer aqui na interlock e na hora da reta ali, que eu vou explicar bem certinho pra vocês, como pregar o zíper, a gola, tudo, vocês não vão ter problema depois. Que a costura não vai estourar, não vai arrebentar. Deixa a máquina puxar. Já encontrei, mas eu vou ainda passar mais uns 3 centímetros para garantir bem esse nosso encontro aqui debaixo do braço. Mais uma manguinha presinha, com a costura bem firme, maleável. Ok. Então, manga presa, limpezinha no degote feita, na frente, barra. Agora a gente vai pro processo de acabamento. Vamos começar a fazer o acabamento dessa jaqueta então, para finalizar ela. Eu tenho aqui um elástico de 92 centímetros de comprimento e 5 centímetros de largura. Um zíper jacaré da cor da peça de 50 centímetros, zíperzinho de jaqueta. São os acessórios que vamos começar a fazer o acabamento da parte interna, que é pegar o nosso recortezinho de acabamento aqui e pregar na nossa palhinha das costas. Vamos prender aqui nas duas pontinhas. Sempre arrematando começo e fim. Já vai tirando os fiozinhos que vão ficando. O outro ladinho. Agora, a gente já vai prender a gola nessa parte. Aqui é a nossa gola. E tem o seguinte aqui. O pelinho tá descendo pra lá. E pra cá, ele fica arrepiado. Eu quero que ele fique arrepiado pro parte de fora. Por quê? Porque a gente vai geralmente usar a golinha da jaqueta aberta. Então, pra essa parte aqui, eu quero que ele desça junto com aqui, ó. Que essa parte aqui vai ficar exposta quando a gente abrir a jaquetinha. Aqui a parte da frente. Então, a gente vai colocar o pelinho descendo, alinhado com essa parte aqui. Então, a gente vai colocar a gola assim. A gente prende a pontinha lá, que a gente não vai fazer pique nesse material. Se a gente fizer pique, o fiozinho vai correr e vai abrir o nosso TED. Então, a gente vai prender a pontinha lá. E vamos distribuir aqui e ir segurando já bem certinho a nossa gola. Ó, vai dar bem certinho, ó. Que tá na medida certinha lá do molde, então vai dar certinho aqui também.
E vamos passando uma costura, dando uma esticadinha aqui no material para essa costura ficar bem maleável. Gente, é assim, com bastante cuidado, sem se apavorar e querer fazer correndo, porque esse tipo de tecido aqui não dá certo para você fazer correndo. Ó. Já dá uma esticadinha aqui para conferir se o ponto não ficou frouxo ou ficou correndo, que vai estourar fácil. Já vai fazendo e vai conferindo. Agora, a gente vai pegar o nosso corpo e vamos pegar e prender do outro lado da gola. Ó, vamos pegar a golinha e vamos já embutir ela aqui também. Ah, mas não era mais fácil eu já colocar a gola no meio das duas palhinhas? Sim, mas a gente vai fazer o acabamento com o zíper aqui, ó. E precisa estar a gola aberta aqui pro zíper ficar todo embutidinho e ter aquela viradinha de gola charmosa que nem ficou lá na jaqueta. Então, agora vamos prender a pontinha aqui da gola no corpo e vamos segurar essa pontinha aqui e vamos distribuir que nem a gente fez lá no outro lado da parte do acabamento de dentro. Segura, distribui por igual, vai segurando aqui, ó. Se você tiver dificuldade em costurar segurando aqui, você pode ir montando com alfinetes, coloca alfinetezinhos ali, vai prendendo, e aí vai soltando conforme você for costurando aqui. Mas se você já tiver uma praticazinha aqui, conseguir estar segurando e costurando, show de bola. Ó, gente, sempre cuidando, conferindo. Tá pegando bem certinho os dois tecidos. Se você vê que tem algum falhadinho, alguma coisa, já para, arruma primeiro, antes de continuar a sua peça. Confere também se o ponto ficou bem bom aqui, que você estica e não estrala, não arrebenta. Agora, a gente vai pegar e vamos aqui embaixo, na ponta do nosso cos, e vamos prender essa palhinha aqui, aqui no comecinho do nosso cos também, ó. Aqui, depois, vai o nosso zíper, ó. Nosso zíper vai aqui dentro. Que antes disso, a gente vai prender o elástico aqui, porque é a medida do elástico que eu vou me basear para começar o zíper aqui. Vamos prender agora a palhinha aqui do outro lado. No nosso cos aqui embaixo. Gente, depois que você pega o jeitinho, isso aqui se torna muito fácil. Eu tô fazendo aqui bem devagarinho, bem explicadinho para vocês verem o cuidado desse material. Mas, até você entender aqui como é o recorte, como fazer como embutir aqui certinho, depois você vai fazer de olho fechado essa jaquetinha. Tudo que você fechar, gente, você vai dar uma conferidinha aqui no ponto pra ver como é que ficou, porque como esse tecido, ele é um sintético, ó, e ele é só uma telinha ali dentro, ó, é muito fácil desregular o ponto sozinho, tá? Olha só que telinha fininha. É só uma telinha aqui que segura o pelinho, ó. Então, você sempre vai fazendo e vai conferindo. Tudo que você costurar, você dá uma conferidinha se o ponto ficou ok. Certo? Então, vamos lá. Agora, o que que a gente vai fazer? A gente vai pegar esse nosso cos aqui e vamos fechar ele. Vamos deixar uns 15 centímetros aqui em 5 dedos e vamos começar a fechar ele aqui, ó. Ó.
Aqui tá o direito. Vamos pegar aqui e vamos fechar ele aqui na reta, ó. Cuidando para ele não ficar enviesado, ficar bem certinho. Vamos passar uma costurinha bem firme aqui, prendendo. Começando uns 10 a 15 centímetros pra cá, tá? Não lá na pontinha, que essa ponta aqui a gente vai ter que deixar ela assim, pra gente poder tá trabalhando depois o nosso zíper e o nosso elástico aqui. Então, vamos fechar aqui primeiro. Vou juntando as duas costurinhas, a costura que eu prendi o cós no corpo e a costura da limpeza da outra ponta do cós. Ó, eu vou ajeitando ele para ele não ficar enviesado e vou fechando. Fechar ele todinho. Todinho não. Aqui, no final, eu vou deixar uns 15 centímetros também do outro lado para mim tá podendo trabalhar aqui para tá embutindo o nosso zíper aqui dentro, tá? Então, eu vou deixar uns 15 centímetros. Colocadinho, já dá um conferes aqui nele todinho, se ficou bem presinho, beleza. Então, vamos lá. Agora, o que que a gente vai fazer aqui? A gente vai passar o elástico aqui dentro. O nosso elástico ali de 5 centímetros dentro desse cós. Elástico passado, a gente vai prender ele aqui na parte da frente, ó. Na parte do começo do cós no corpo, ó. Vamos prender ele aqui. Aqui vem a palhinha, aqui é o centro do cós. Então, a gente vai prender ele aqui, ó, na costurinha. Vamos ajeitar ele aqui dentro. E vamos lá prender o outro ladinho também. Cuidar para ele não ficar torcido aqui. Vamos prender ele aqui também, ó, na parte que desce da frente do corpo. Aqui. Nosso cós tá pronto. O que que a gente vai fazer agora? Qual é o próximo passo? O próximo passo é colocar o nosso zíper. Olha só, aqui os dois lados, onde vai o nosso zíper. Aqui. Aqui, gente, as nossas duas partes com o elástico já estão presinhas ali. Não tem como colocar o zíper antes, tá? Tem que colocar o elastiquinho antes, porque ele vai ficar presinho lá no zíper. As duas partes. Vamos começar a pregar nosso zíper. Vamos começar por esse lado aqui. Então, a gente vai colocar o nosso zíper aqui, sempre lembrando de encontrar as costuras. Começar bem certinho lá no comecinho, porque o zíper é bem do tamanho da nossa jaquetinha, 50 centímetros. Então, a altura dela aqui é bem certinha com o zíper. Colocadinho o zíper aqui. Lembrando de colocar o fecho pro lado da peça, tá? Senão ele vai ficar ao contrário, você vai ter que tirar ele, ó. Não coloca o fecho pro lado do recorte, sempre pro lado da peça. Pra ele ficar pra fora aqui direitinho, beleza? Então, vamos lá. Aqui, na hora de começar, arremata sempre. E aqui,
a gente não vai fazer muito próximo do zíper, porque a gente quer que fique um pouquinho afastado para o pelinho não ficar muito em cima do dentinho. E depois ainda a gente vai fazer um pespontinho em cima do zíper, puxando os pelinhos para não ficar atrapalhando na hora de fechar a jaqueta, o pelinho não ficar pegando na jaqueta. Então, a gente não vai fazer muito grudadinho ali no dente do zíper. A gente vai fazer com calcador normal mesmo, nem coloquei calcador de prega zíper. E vamos colocar esse zíper assim, mais afastadinho. Então, ó, aqui com a limpezinha, lá com a limpezinha também, olha como facilita o processo. Nada me atrapalhando de pelinho aqui. Eu vou colocando assim de boa. Já vou puxar meu zíper pra lá. Você vem trazendo, gente, dobra essa pontinha aqui, que é a sobra do zíper. Depois a gente vai tá cortando ela. Lembrando de encaixar as costurinhas, pra ficar bem retinha a nossa gola, bem certinha dos dois ladinhos, ok? Ó, aqui. Dobradinha a pontinha do zíper. Aí, aqui eu posso tá cortando essa sobrinha, depois de arrematadinho, tá? Não cortem antes. Agora, vamos virar aqui, olha aqui o nosso zíper, que bonitinho, ó. A gente não vai poder deixar ele assim, tá? Senão, quando for fechar e abrir aqui, os pelinhos vão incomodar. A gente vai fazer um acabamentinho aqui também depois. Um ladinho já tá preso. Agora, podemos destacar ele e prender o outro ladinho do nosso zíper. Mesmo esquema. Encostadinho ali, sem forçar, encaixando as costurinhas aqui. Vamos lá. Olha só como a limpezinha aqui ajuda nesse processo. Por ser, gente, um tecidinho bem delicadinho, a gente vai sempre ajeitando, arrumando, cuidando para não escapar, para não prender, para não tá estragando esse nosso material. Pontinha ali. Pode cortar. Os dois ladinhos presos, agora a gente vai desvirar aqui, e tem aquela partezinha dos 10, 15 centímetros que a gente deixou aberto. Agora, a gente vem aqui e acaba de fechar o que a gente deixou aberto, sem pegar o elástico lá, sem prender o elástico, tá? O elástico vai ficar solto lá dentro, e eu vou fechar só essa parte aqui do cos, que eu tinha deixado aberto para poder tá prendendo o nosso zíper ali. E aí, a gente desvira de novo e vai lá o nosso acabamentinho bem feitinho. Mesma coisa do outro lado. Eu vou lá ver aquela abertura que eu deixei. Vou lá o mais próximo possível aqui, pegando a pontinha e vou tá fechando, prendendo aqui, pra dar continuidade ao meu cos que tá presinho ali, ó. Sempre arremata no começo e arremata no final da costurinha que a gente faz, tá? Pegou ali, emendei, arrematei lá. Acabamentinho aqui, pronto. Zíper presinho. Agora, a gente vai fazer o acabamento da nossa gola, que tá toda aberta ainda, ó. O que que a gente vai fazer aqui nessa gola para ela ficar bem bonita e firmezinha? Nós vamos abrir aqui. E vamos pegar ela aqui e vamos encontrar os tecidinhos, costura da palhinha com a costurinha do ombro, e vamos unir
essas duas partes. Essa parte aqui do recorte com a gola e a parte do corpo com a gola, aquela costura que a gente fez. Desde aqui, ó. Aqui tá o direito, a gente vai vir aqui dentro e vamos unir essas duas partes aqui, para ficar bem firme e presinha a nossa gola e não ficar repuxando e torcida no corpo. Costurinha do ombrinho da parte de dentro, com a costurinha da parte do corpo. Vem trazendo aqui, unindo aqui também. Ai, Marília, mas é muito grosso, é ruim de fazer. Gente, não é muito grosso, não. Ele só dá volume, mas é bem fofinho, molinho, ó. Não dá muito trabalho e também não é ruim de fazer. É só ter um pouquinho de cuidado e paciência aqui e unir essas pontinhas aqui do tecido que a gente fez, da costura que a gente fez pra fazer a gola. E vai ficar um acabamento bem legal depois do direito. Que fica estranho aquela gola ficando torcida, meia solta, né? Assim não, assim ela vai ficar bem presinha. Ó, a gente fez o acabamento ali dentro. Agora, a gente vai desdobrar aqui, ó. A gola, ela não vai torcer, não vai enviesar, vai ficar assim bonitinha sempre. Sem a gente precisar tá passando costura aqui em cima do TED pra tá marcando ele. Agora, a gente vai fazer o acabamentinho aqui. Dessa palhinha pra gente tá colocando a nossa etiquetinha de marca aqui em cima. A gente vai vir aqui, essa costurinha aqui, bem em cima do ombro. E vamos, aqui, ó, eu já fiz lá, que eu mostrei pra vocês, eu fiz uma limpezinha e já fiz uma barrinha nessa palhinha. Agora, então, eu vou vir só com uma costurinha por cima aqui, do ombro até o outro ombro, de um ombro até o outro ombro, sem esticar muito, sem mexer muito aqui, só mesmo assentando essa palhinha aqui pra fazer acabamento pro lado de dentro. E como eu sempre falo pra vocês, o acabamento, a etiquetinha, são coisas que chamam muita atenção na sua peça. Então, a gente tem que fazer assim, com bastante carinho, bastante cuidado, pra ficar uma coisinha bem bonitinha. Se enroscar o pelinho ali, você puxa, tira com calma, pra não estragar o seu material. Olha lá, eu enrosquei o pelinho, vem, tira ele ali, pronto. E vim até no ombro e só. Acabamentinho bem bonitinho. Agora, a gente vai colocar nossa etiquetinha aqui. A gente não marca e não faz pique nesse tipo de tecido. A gente daí coloca um alfinetezinho aqui pra marcar o centro. E vou colocar a minha etiqueta. Ah, mas eu não tenho etiqueta, Marília, não tem problema. Deixa sem etiqueta, mas faz o acabamentinho bem bonitinho. Pra quando forem olhar o degote, olharem a sua peça, verem que tá bem acabadinha, bem despontadinha. Que já vai valorizar bastante. Então, aqui tá prontinho o nosso degote. Aqui embaixo também tá ok. Eu vou colocar mais uma etiquetinha de marca aqui na barra. Na frente, eu sempre coloco nas minhas peças, que dá uma valorizada legal nela. E agora, a gente vai finalizar o acabamento com um pespontinho aqui, pra puxar esse pelinho e afastar ele aqui do nosso fecho, do nosso zíper. Por quê? Tá bonitinho o acabamento, tá? Não tem nada desfiando pro lado de dentro, nem nada. Só que se a gente deixar assim o acabamento, quando a pessoa for fechar e abrir esse zíper aqui, vai acabar enroscando e danificando o TED. Então, a gente vai fazer um pespontinho aqui, sempre no sentido do pelinho. Eu não posso pegar que nem aqui o outro lado.
Ai, Marília, como é que eu vou fazer o acabamentinho aqui? Vou fazer de baixo para cima aqui? Não. Porque se eu fizer uma costurinha aqui de baixo para cima, vai arrepiar o meu TED aqui, vai ficar super estranha a nossa jaquetinha. Então, a gente vai ter que fazer aqui do avesso e ir afastando os pelinhos aqui do nosso zíper, certo? Se você não quiser fazer do avesso assim, você pode fazer pro lado de dentro da máquina aqui, para tá puxando os pelinhos para cá. Mas eu vou fazer aqui pelo avesso, daí aquele lado, para vocês verem como também não é difícil. Então, a gente ajeita aqui o pelinho, arremata, segura o zíper, ajeita o pelinho de baixo e vai puxando de cima aqui, ó. Eu não estou puxando a peça, eu só estou afastando um pouquinho e segurando o pelinho bem delicadinho aqui e passando a costurinha pra tá ficando um acabamento bem bonitinho. Ai, Marília, mas por que tu não costura a palhinha aqui? Gente, fica horrível o acabamento costurando a palhinha. Vou mostrar aqui pra vocês o acabamento aqui e já vou explicar o porquê que eu não prendi a palhinha do lado de dentro dessa jaquetinha e deixei ela solta. Eu deixei... Aqui, ó. Olha só. O zíper ficou bem afastadinho dos pelinhos, então quando a pessoa fechar e abrir, não vai incomodar. Se aqui pro lado de dentro ficar algum pelinho aqui, ó, muito próximo, você dá uma podadinha só no pelinho aqui de cima, ó. Aqui. Sem cortar muito fundo, é só uma podadinha pra não incomodar esse zíper aqui na hora que o nosso cliente for colocar e acabar estragando a jaquetinha. Vamos fazer o outro lado. Aqui, ó. Deixa eu mostrar pra vocês. Ah, Marília, por que você não prende essa palhinha aqui? Que nem eu prendi lá nas costas, né? Trazer aqui, porque, gente... Olha só o TED aqui, como ele tá bonitinho, fofinho, chique. Se eu passar uma costura aqui, ele vai ficar arrepiado e vai aparecer de longe aquela costura aqui na frente. Então, a gente vai deixar ele assim. Somente vamos afastar ele aqui do zíper e vamos deixar. Porque quando a pessoa usar a viradinha aqui, não vai incomodar essa palhinha aqui, certo? A gente fez ela já bem larguinha para ela não tá aparecendo na jaquetinha. Então, a gente não vai fazer uma costura aqui na frente. A gente vai só fazer o acabamentinho aqui no zíper. Então, vamos fazer esse ladinho aqui, que eu vou fazer ao contrário para vocês verem como também não é difícil. A gente ajeita bem o pelinho do lado de lá, afasta ele do lado de cá e vai levando. Vai arrumando. Como ele tá todo nesse sentido de cima para baixo, fica bem mais fácil. Se ele tivesse no sentido errado, ia ser bem complicado fazer isso aqui, porque os pelinhos iam estar, em vez de estar para baixo, no sentido da costura, eles iam estar assim, ó, para cima, o sentido contrário. Aí ia ser bem difícil fazer esse acabamentinho aqui. Fora que também ia ficar enroscando muito no calcador da máquina. Arruma lá embaixo, arruma aqui. Bem bonitinho, longe do calcador, longe do zíper. E tá prontinha a nossa jaqueta. Deixa eu fechar o zíper aqui pra vocês verem. Agora eu vou fechar aqui pra vocês verem. Bem certinho aqui embaixo. Sem dificuldade nenhuma pra tá fechando e abrindo ela. Olha só que graça e que acabamento perfeito. Olha, gente, que maravilha. Perfeitinha, né? Então, era isso que eu queria mostrar pra vocês. O cuidado que a gente tem que ter na hora de costurar esse material. Espero que eu tenha ajudado alguém com esse vídeo. Qualquer dúvida eu tô à disposição. E até o próximo vídeo.